Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Quero trazer a palavra que a gente sempre traz no dia 1º de dezembro. Na verdade, essa é uma data épica, né? E não épica de algum dia de algum ano. Não, todo ano é uma data que se renova. É uma data que, fazendo mais do mesmo, nós podemos ver, podemos provar, podemos tocar, inclusive, em coisas extraordinárias. E essa é uma das particularidades, né, que a Bíblia tem. Eu acredito que o mais do mesmo da Bíblia não é como nenhuma outra coisa. Tem gente que tudo que não quer na vida é mais do mesmo. E com relação à palavra, tudo que eu quero é mais do mesmo. Porque é o mesmo que sempre funciona. A palavra de Deus é a mesma coisa, porque Deus é o mesmo. E sempre, quando aplicada, quando colocada em prática, quando sai aquilo que a bispa fala às vezes, né? A maior distância entre o que você quer e o que você tem é a distância entre a sua cabeça e a sua mão. Tem gente que pensa, não, está muito longe, está muito distante, não vou chegar lá. Não, é o contrário. É como Moisés dizia para o povo, o que eu lhes estou ordenando hoje não é difícil demais de vocês fazerem. Ele não disse que era fácil, mas ele disse, não é difícil demais, quer dizer, não está além do vosso alcance. E ele ainda dá o exemplo, não é uma coisa que você precisa criar asas e voar até o céu para pegar. Não é algo que você precisa atravessar o mar, nadando para encontrar do outro lado. Não, está aqui diante de vocês. É só vocês escolherem certo. Obedeçam, se vocês escolherem a vida, vocês terão vida e prosperidade. Mas se não escolherem a vida, vocês também têm do outro lado morte e maldição. Então é incrível. Aqui em 2 Crônicas, na verdade, 21. Segunda Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede, alarmado como uma pessoa que não quer isso, que não espera por isso, como uma pessoa que não deseja isso, costuma-se, quando alguém não deseja algo e aquilo acontece principalmente desavisadamente, a sua primeira reação é o susto, né? E geralmente aquele pensamento, e agora? E agora, o que eu faço? E agora? Como é que vai ser isso? E agora? O que eu vou fazer? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Por que eu digo que essa palavra aqui ela é mais do mesmo? E é o mais do mesmo extraordinariamente que nós precisamos. Porque esse tipo de situação aqui se repete, eu posso até dizer diariamente, com algumas pessoas. A pessoa que está lá na vida dela, vivendo, de repente, vem uma pancada da vida, vem uma paulada da vida,
vem uma situação, ó, aconteceu isso. Ó, aconteceu aquilo. Ó, tem 3 povos, tem 3 exércitos. Eles não estão reunidos, eles não estão em reunião. Eles estão marchando contra você. Isso tem muita coisa envolvida, porque ali ele já sabia, eu não posso errar. E muitas vezes, sabe qual que é o erro das pessoas? Aliás, eu não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, o erro que muitas cometem é exatamente a perda de tempo. Porque quando você já não tem tempo para organizar uma situação, quando você não tem tempo para realizar algo, você não tem tempo para acertar algo, aquele tempo que você devia usar, você usa errado, o que acontece? O que é mais rápido? Eu fazer algo e aquilo fluir, ou eu fazer algo, aquilo não fluir, eu ter que refazer aquilo no mesmo tempo que eu tinha antes? Você sabe o que significa isso? Por que tem gente, vamos falar, vida financeira, por que tem gente que paga 2 vezes? Por que tem gente que nunca tem dinheiro? Por que tem gente que sempre está devendo? Por que tem gente que sempre está com a vida amarrada? Eu falei isso ainda esses dias para uma pessoa. Uma coisa que, se você tem isso, hoje a gente está começando oficialmente o propósito da mudança começa às 19, mas hoje é dia 1º, então você que já está aqui, nós vamos também orar, já dentro do propósito, e vamos, né, aqui largar já e startar isso, ou seja, estamos dentro já. Mas se tem uma coisa que eu quero, que você que tem problema financeiro, assim, de muito tempo, você que tem problema financeiro sendo pobre ou sendo rico, porque o rico não tem problema financeiro? Tem ou não tem? Se o rico não trabalhar algumas coisas na vida dele, na mentalidade dele, os problemas que ele tinha como pobre, ele continua tendo como rico. A diferença é a proporção, o tamanho do problema. Você está entendendo? Que tem muito a ver com aquela palavra que Salomão diz, e a bispa sempre lembra, que é do servo que virou rei. Não porque ele era servo, mas porque a mente dele continua sendo servo, apesar da condição dele agora estar de rei. Então, uma coisa que se você vive com a vida amarrada, você vai colocar nesse propósito, e você vai escrever, e você vai pedir para Deus, e você vai trabalhar com atenção e foco, se é o teu caso. Você não aceita levar isso para 2022. Impulsividade. Como é que é a vida do impulsivo? É o contrário do que fez Josafá. Como é que acontece o impulso? O que é um pulso? Me dá um exemplo. O que é um pulso? Pulso é o movimento do relógio analógico, não é isso? Cada segundo o ponteiro, ele pulsa, certo? Então, um pulso é um pulo, é um movimento. Um impulso é um movimento de dentro para fora. Mas é aquela coisa que vem do nada. É aquela coisa que, de repente, o impulso financeiro costuma ser assim, por exemplo. Eu quero aquele vaso. Se eu sou impulsivo, eu não vou peneirar isso. O que é peneirar? Por exemplo, olha, eu quero aquele vaso. Mas, primeira pergunta que se deve fazer, Deus está nisso? Aí o incrédulo, o cético,
o que não tem uma vida com Deus, ele vai dizer assim, mas precisa perguntar isso para Deus? Precisa, claro que precisa. Tudo você tem que perguntar para Deus. O que é bom, que você acha que você vai trazer para a tua vida, você tem que perguntar para Deus, para ser bom mesmo. O que você está enxergando até então como negativo, um problema, algo que eu tenho que lidar, alguém que eu tenho que encarar, uma situação que eu tenho que resolver, você tem que perguntar para Deus, que é exatamente o que fez o Josafá. Porque isso foi um pulso da vida dele, não foi um impulso, foi algo que aconteceu de fora. Ó, Josafá, você tem uma guerra sem ter quisto. Tem 3 reis, tem 3 exércitos vindo lutar contra você. O que ele podia ter feito? Ele podia ter saído, gritado, ele podia ter... ele ficou... Olha que coisa mais... Isso aqui é lição para nós. Isso é lição, nós precisamos disso aqui. Todo líder, se você é líder da tua casa, líder da tua família, se você é líder de uma pessoa, se você é líder de um grupo, se você é líder de uma empresa, se você é líder de uma equipe, nós precisamos disso aqui. Que o Josafá, quando recebeu a notícia, ele ficou alarmado. Mas quando ele falou com as pessoas, ele não transferiu pânico para elas. Ele deu, isso é que o líder faz. Ele deu o que para as pessoas? Aí a gente continua. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão aí amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá,
Aí de novo volta o Josafá. Prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, agora o Josafá vem e fala, agora eu vou falar com vocês. Eu tenho uma coisa para falar para vocês agora. O líder, o rei, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Palavras do Josafá. Aí vamos lá, primeira coisa que ele fez. Meu Deus, tal. Opa. Consultou a Deus. Então, isso é uma coisa que realmente eu quero. E não é porque eu quero, é porque para alguns isso aqui é necessário. Chega da impulsividade ser ainda uma liderança, e uma liderança forte na sua vida. Ah, me deu vontade, estou fazendo. Espera. Ah, estou assustado, deixa eu entregar. Ah, eu quero muito tal coisa, deixa eu comprar, deixa eu pagar, deixa eu parcelar, deixa eu me endividar. Ah, falaram que tal coisa é boa. Não, ó. Eu não aceito levar comigo a impulsividade. A impulsividade é o que tem deixado muita gente acima do peso, sem saúde. É o que tem feito alguns casamentos se dissolverem diariamente, porque é o resultado daquelas pessoas que falam o que sente. Isso é coisa de novela, isso é coisa de filme sem propósito, isso é coisa de frase de saia de caminhão. O que eu estou falando? Esse negócio de fala o que você sente. Da onde que se tira isso? Você tem que falar o que você sente. Não, você tem que falar o que é bom. Quem ouviu isso aqui? Fica a dica aí para quem tiver com a saia do caminhão em branco ainda, mudar esse tipo de frase que não acrescenta nada. A gente tem que falar o que é bom e não falar o que a gente sente. Não falar tudo que vem à mente, principalmente naqueles momentos que você já perdeu o controle do que está sentindo. Tudo que você sente é bom? Hã? Se tudo que a gente sente não é bom, por que a gente tem que falar tudo que sente? Isso não tem... É minimamente já compreensível. Então, aí entra, mas não vou entrar nessa área, porque não é o meu foco aqui agora. Quantos casamentos que estão assim por conta dessas impulsividades? Sabe, a pessoa está num mau dia, ela tem que estragar o dia de todo mundo. Ela viveu algo ruim, por exemplo, fora no trabalho, ela tem que estragar o resto do dia de toda a família dela, porque é o que pulsa dentro dela. Então, essa impulsividade tem destruído. Tem amarrado vidas, tem amarrado finanças. Essas pessoas que saem comprando tudo, o que querem, o que desejam, quando desejam. Quanta gente que, eu vejo, por que faz tanto sucesso? Uma loja como essa que tem aqui perto, eu nunca tinha ido pessoalmente nessa loja. Quem sabe a loja que eu estou falando aqui não vou fazer o marketing, mas aqui em São Paulo é bem conhecido os famosos armarinhos, Enfim. Quando você vai lá, você vê
Tive que pegar algo ainda esses dias, eu fui lá, eu falei, meu Deus. Sabe aquele lugar que tem, tipo, antigamente, eu não sei se ainda tem, aqui em São Paulo eu não vejo isso, né? Então, no interior eu sei que tem ainda. Mas é tipo aquelas lojas de R$1,99, que de R$1,99 só tem o nome, né? Mas você entra lá dentro, tem muita coisa baratinha, né? Muita coisa, assim, de valor bem baixo, sabe? Mas sabe aquelas coisas, assim, que você nunca usou, nunca precisou e provavelmente nunca vai precisar? Mas aí você está andando naqueles corredores, é bonitinho, coloridinho, e aí tem aquelas etiquetas que é até maior que o produto, né? Mostrando o preço. É quase que algo te dizendo assim, vai, leva, é tão barato. Vai, leva, é tão barato. Olha, tá barato, você pode precisar. E começa a vir o segundo pensamento, né? É ou não é? Ó, tá tão barato, você pode precisar 1 hora. Então deixa ali, deixa, guarda na gaveta, deixa isso dentro do seu carro, 1 hora você precisa. Coloca lá no seu escritório. Ó, é bom ter um desse lá na sua cozinha. E aí tem gente que vai para gastar algo necessário e sai com um pacote, uma sacola cheio de coisas desnecessárias. E aí quando você vai para aqueles quartinhos de despensa, aquelas gavetas onde ficam aquelas coisas que você só vai pondo e nunca tira, está cheio disso. É aquela caneta, é aquele objetinho, é aquela, sabe, aquelas coisas. Você vai dizer assim, ó o pensamento diabólico. Ah, mas não é isso que muda a minha vida. Não é aquele kit de ferramenta, eu nunca soltei um parafuso, mas eu comprei um kit de ferramenta porque estava R$ 39,90, né? Me falaram que custa 100. Eu nunca soltei um parafuso, não estou falando no meu caso, mas tem gente que, né? Tem homem que se você perguntar para ele qual é o sentido que gira o parafuso para soltar e para apertar, ele não sabe a diferença, né? Tem gente que ouviu isso e falou assim, ah, tem sentido? Tem. Tem um lado que você usa para apertar e outro lado que você usa para soltar. Isso é universal. Então tem gente que já se fazendo essa pergunta já sabe, eu não sei porque eu nunca fiz. Então, aí a pessoa pega, deixa eu comprar porque eu vou ter, porque 1 hora eu posso ter que trocar um chuveiro, 1 hora eu posso ter que, né, fazer um serviço de marcenaria, que agora a moda, né, bricolagem, 1 hora eu vou fazer uma bricolagem. Está lá. Ah, mas não é isso que muda a minha vida. Olha, não é realmente esse kit que muda a sua vida. Não é realmente aquela mulher que de repente viu aquele batom daquela cor que ela nunca usou, mas está tão baratinho, está tão, né, ela sabe que não combina com ela, mas eu vou comprar. Não é isso que muda a sua vida, não é aquele item que muda a sua vida, mas é o que está por trás disso, que é o que eu estou mostrando para você. Essa falta da atitude certa, quando coisas passam pela sua mente, quando sentimentos passam pelo seu coração, que você não costuma dar a resposta certa. A resposta certa deu Josafá. Então, a primeira coisa que eu repito, já falei a primeira coisa e agora eu repito ela. Para tudo. Você quer terminar esse ano de uma forma diferente da qual você terminaria? Para as coisas boas, a gente consulta a Deus, como ele fez. E esse não foi o caso dele. O caso dele é que, por uma coisa terrível, ele não cedeu aquilo que a maioria cederia. Que é buscar ajuda em alguém, que é fazer uma aliança que ele não tinha que fazer, que é ceder a algo que ele não tinha de ceder. Por quê? Porque tudo estava dentro do controle de Deus. E tem coisas que a gente vive que são aparentemente, que são previamente desagradáveis. Mas que a primeira coisa que você tem que fazer é se propor a enfrentar. Ah, mas vai ser desagradável a guerra. Espera aí. Em que contexto eu estou? Estou buscando a Deus? Estou orando a Deus? Estou fazendo a minha parte? Estou. Então, espera aí. Deus está sabendo o que está acontecendo. Deus está no controle. Diga, Deus está no controle. Deus não estava no controle aqui? Estava ou não estava? Estava. Sabia o que estava acontecendo. E por que ele permitiu?
porque aquilo, se todos os envolvidos permanecessem nele, aquilo terminaria melhor do que começou. Só que às vezes a gente se prende a essa prévia imagem do difícil, do sacrificial, do desagradável. Lutar contra 3 exércitos que se uniram, se tornaram um, tanto que ele falava um exército enorme. Ele não falava os 3 exércitos. Contra esse exército enorme, contra essa imensidão, essa multidão. Mas ele fez a coisa mais certa, que alguns esse ano inteiro não fizeram. Seja no momento bom, agradável, no momento aparentemente fácil, seja no momento difícil, como o dele, que é não ceder aos impulsos. Você vai dizer, mas eu já ouvi aqui a bispa pregando, vocês pregando, que às vezes você tem um impulso. O impulso para você fazer algo, para você abençoar alguém, para você tomar uma atitude, para você fazer uma oferta. É que tem impulsos que são gerados por Deus na sua vida. Então você vê que tem uma base na palavra, você vê que tem começo, meio e o fim sempre é Deus. O que começa em Deus, se os envolvidos não fizerem nada diferente do que ele espera, vai terminar em Deus e vai terminar melhor. Está entendendo ou não? Mas isso é uma regra? É. O que começa, continua e termina em Deus, termina melhor. E não é porque você não consegue visualizar isso antes, como que isso pode terminar melhor? Não quer dizer nada isso. Porque Deus não depende dessa sua pré-visualização para fazer algo. Ele depende da sua fé. E às vezes eu não consigo ver, mas eu dou respostas de quem crê. Amém? Tem coisas que às vezes a sua imaginação não consegue imaginar como é que vai ser diferente do que está aqui agora. Então, às vezes, a sua mente vacila, mas seu coração não pode vacilar. O que é o coração? São as saídas. Saídas da onde? Da vida. Então, a minha mente não consegue ver como é que eu vou ganhar uma batalha dessa. Mas eu oro. Eu falo com quem? Eu não falo que nós vamos perder. Eu não falo que nós vamos agora cair. Eu não falo em se entregar, que é o que eu digo para os líderes. Se é líder, você pode estar na mesma condição do Josafá. Eu falo líder a começar de nós mesmos. Tem muita coisa que às vezes está na cabeça de um líder. Mas ele é líder para peneirar, para filtrar essas coisas e passar para frente o que os seus liderados precisam. Não o que ele está pensando, sentindo, e nem o que os liderados querem, mas o que eles precisam. Você está entendendo? Então, o que o Josafá fez como líder? E aí é uma direção para cada pai de família, para cada mãe de família, para cada empresário, para cada chefe de setor, para cada dono de uma empresa. O Josafá filtrou e tratou o que era ruim da maneira perfeita. Qual que foi a maneira perfeita? Recebi uma pedra. Vou falar com Deus. Ele, inclusive, na oração dele, disse, ele não sabia o que fazer. Você não vê ele indo em pessoas. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer agora, nós vamos perder. Porque a pessoa, quando ela não sabe o que fazer, ela começa, se ela não tiver equilíbrio, e você não tem equilíbrio se não for Deus na sua vida. Porque não há essa, como é que eu vou dizer, não há essa força por tanto tempo se não tiver uma sustentação maior, que é Deus. O fulano é frio. Ele pode ser frio, mas o tempo exige resultados das pessoas. É ou não é? Um dia a pessoa tem uma situação, outro dia. Se ela não tiver uma esperança maior,
se ela não tiver uma esperança em algo maior, em alguém maior que ela, uma hora ela cede. Uma hora ela entrega os pontos. E aí vem a sabedoria do Josafá. Ele não era o cara, mas Deus é. Então eu não vou trazer para mim essa responsabilidade de tomar decisões na minha carne. Olha o erro de muita gente. Tem gente que está mais preso à imagem que construiu, à narrativa que por muito tempo defendeu, do que a valores maiores, como os valores da Bíblia. Eu não posso mostrar agora que não está tudo bem. Não, eu tenho que mostrar agora a coisa certa. Eu não tenho como resolver, Deus tem, então vamos para Ele. E a atitude dele foi perfeita, chama todo mundo que nós vamos para o templo. Cabia todo mundo dentro do templo? O que eles fizeram? Ficaram no pátio, ficaram em volta, tomaram aquele lugar, aquele território. E isso é para quem diz assim, mas precisa ir na igreja? Tem coisa que está aqui não é por acaso. Mas agora, olha que coisa, eu ainda falei isso agora há pouco para alguém. Para quem gosta de calor, o dia hoje está maravilhoso. Né? O termômetro que tem na minha pele, para mim deve estar fazendo uns 27 graus lá fora. Isso aqui em São Paulo, hein? Eu não gosto. Então, para mim, se tinha alguma motivação no clima, já foi. Agora fica só realmente a persistência. Eu, particularmente, né? Tem gente que ama o calor, ama o sol, ama o dia quente. Eu não gosto porque qualquer coisa que você faz, você sua, transpira, né? O sol, apesar de ser uma fonte de energia, para mim o sol tira energia. Entendeu? Se você no sol parece que cansa mais, né? É mais difícil, fica mais pesado, enfim. Mas é agora. Eu, por conta de calor, por conta de frio, por conta de chuva, por conta de ser dia ou de ser noite, no que depende de mim, eu não vou deixar de fazer nada. Está entendendo? Porque se eu ficar dependendo do dia que está mais fresco, do dia que está mais tranquilo, do dia que não tem trânsito, se eu ficar dependendo de coisas externas, eu não estou assumindo a liderança que Deus deu a mim, da minha própria vida. E o que está nas minhas mãos, eu não posso mais deixar, e esse é um tempo também, que é outra coisa que alguns precisam colocar que não aceita levar mais. Esse domínio, você tem que colocar, tem gente que precisa, além da impulsividade, tem que colocar, eu não aceito levar para 2022 esse domínio externo que há na minha vida. Qual domínio externo? Qualquer coisa muda a tua vida, muda o teu dia, muda a tua força, muda a tua convicção. Quer dizer, então não é convicção. É apenas o pensamento do momento. Por exemplo, tem gente que ontem, não, eu vou entrar no propósito, eu vou entrar no propósito, eu vou entrar no propósito. Não, aí hoje, não, está muito quente, eu não vou sair porque vai queimar, porque vai ser assim, porque vai estar de tal maneira. Não. Isso não é convicção. Isso é dúvida. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou fazer isso, eu vou preparar isso, eu vou falar que eu amo o meu cônjuge, eu vou beijar os meus filhos, eu vou criar uma situaçãozinha. Aí você chega na sua casa, teu cônjuge está, sabe assim, você chega, ele acabou naquele momento, você não sabia, óbvio, você fez um plano, mas você chega, ele acabou de tomar um copo daquele duplo de suco de limão sem nada. Imagina como é que essa pessoa está. Sabe quando você chega em casa, a pessoa está... Senhor Jesus, o que eu fiz? Né? Você não pode mudar a tua convicção. Eu vou ser essa pessoa. Eu vou ter essa atitude. Eu vou fazer isso, eu vou investir isso, eu vou ter esse comportamento. Isso em tudo. É na liderança
de um trabalho, por exemplo, eu vou dar essa condição para a minha equipe. Eu vou formar, eu vou ensinar, eu vou tratar esse ponto que eu estou vendo que ele não é bom, ele não é interessante para essa pessoa e não é interessante para o meu grupo. Aí você chega, a pessoa te mostra um desinteresse no que você está falando, mostra desinteresse naquele tempo que você está investindo. O que você faz? Não investe? Não. Porque tudo que você investe em pessoas, a pessoa ela pode jogar tudo no lixo, você vai colher de Deus. Por alguém você vai colher. Você está entendendo? O que você investe numa pessoa com a intenção e a motivação certa, aquela pessoa pode ser a mais ingrata do mundo. Você vai colher de alguém. Porque isso não é o que eu estou pregando, essa é a lei da semeadura. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Então não se trata de, mas as pessoas merecem ou não merecem. Ninguém merece. A começar por nós. Ninguém merece, ninguém é perfeito. Ninguém é tão digno assim de receber coisas. As pessoas vão fazendo escolhas. E essas escolhas, elas saem das pessoas e os resultados e as consequências delas voltam para as pessoas. Então, o Josafá recebeu, ficou alarmado, natural, mas consultou o Senhor. E ele deixou claro, eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos se voltam para ti. O que ele quis dizer? O que o Senhor me falar, eu vou fazer. Ele não disse como alguns já, Senhor, eu vou buscar ajuda num outro país. Isso é totalmente diferente da oração que ele fez. Tem gente que já fala para Deus que vai falar algo. Ele não está pedindo ajuda, ele está comunicando Deus que ele vai fazer. E não é a mesma coisa. Quem entendeu a diferença do que eu falei? Senhor, me abençoa que eu estou indo lá no país vizinho buscar reforço. Porque eu pedi para ele me abençoar e ele não me deu essa direção, ele vai me abençoar? Vai ou não vai? Quem entendeu a diferença? Ninguém entendeu a diferença. Quem está aqui? É assim, tem gente que confunde as coisas. E no lugar do Josafá, a pessoa diz assim, Senhor, eu vou fazer aliança com o meu vizinho, me abençoa na minha aliança. É como se houvesse algum compromisso de Deus validar tudo que a pessoa fizer e que ela falar para Deus estar com ela. E Deus não tem esse tipo de compromisso com absolutamente ninguém. E o maior exemplo disso foi o Senhor Jesus. Jesus, quando estava prestes a enfrentar tudo, e tudo, no caso, era o equivalente a mais do que toda a vida dele, Pai, se possível for, o que ele disse? Passa de mim esse cálice. Mas que seja feita, quer dizer, ali ele nos deu uma lição, e uma das maiores lições para a vitória. Aquele foi o preço da nossa salvação, mas ali ele nos deu uma lição para a vitória em qualquer área da vida. E eu digo para você, principalmente nessa. Não é a mesma coisa, você toma a tua decisão, você toma uma decisão tua, você faz do teu jeito, mas fala, Senhor, vai comigo, do que você fazer a oração do Josafá, Senhor, eu não sei o que fazer. E às vezes você pode até incluir, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer isso. Mas os meus olhos estão voltados para o Senhor. Quer dizer, o que o Senhor me disser, o que o Senhor me dirigiu, o que o Senhor me orientar, o que o Senhor me conduzir, é de fato que eu vou fazer.
Por isso que ele teve vitória. E aí, o que acontece? Veio o profeta, falou, vocês devem estar preparados, vocês devem estar lá na posição. Amanhã, olha bem, hein? Lembra que eu comecei falando que quando uma pessoa toma uma atitude errada, ela perde 2 vezes mais tempo, porque uma atitude errada requer que seja voltado atrás, quer dizer, para tomar atitude gasta tempo, e para voltar atrás na atitude gasta tempo, quer dizer, então aqui já tem 2 tempos perdidos, e aí você tem que tomar a atitude certa, então são 3 tempos, quando se fosse só a atitude certa, seria só 1, quer dizer, você perde 2. O Josafá não se precipitou. Aí, o que a gente vê? O Jaziel, quando foi falar, ele falou, amanhã vocês estejam preparados. Aquilo para quem estava desesperado, amanhã, mas não tem que começar hoje, mas não tem já que sair hoje, não tem que se preparar hoje, não tem que organizar alguma coisa hoje. Não, amanhã. Por quê? Porque ali estava tudo certo. Não era a pressa. Não era a precipitação, não era a agilidade, não era a estratégia, não é. De novo vem uma palavra dessa, hein? O que a gente tem ouvido de Josué, que, escuta bem, ó, não é estratégia, não é a arma, não é o arco, não é a flecha, não é a espada, não é o escudo, não é ali o método. É a bênção. É estar debaixo dessa posição da mão de Deus. Eu estou debaixo da bênção. Eu estou na posição certa. Qual que é a posição certa? Não é aquela que as pessoas estão apoiando, aplaudindo ou dizendo, não, a posição certa é a que Deus me deu. Por isso que a gente tem que fazer a oração certa. Senhor, ó, eu estou com vontade de fazer isso, eu não sei o que fazer, igual o Josafá falou, olha, ou na minha cabeça eu sempre agi assim, da mesma maneira, mas no caso tem gente que hoje, esse primeiro dia, a postura tem que ser de sacrifício. A postura tem que ser de recuo. Por que recuar? Porque tem gente que já tomou decisão. Tem gente que já saiu na frente de Deus, igual a Bíblia pregou. Sabe aqueles que Deus não está na frente? Quem está na frente? A própria pessoa. Opa, eu vou na frente de Deus. Não perguntei, não falou nada, eu já estou saindo. Então, quem está assim precisa fazer o quê? Ó. O que é isso aqui? Recuar. Ah, mas eu vou recuar. Opa, sabiamente. Tem gente que recuar é vitória. Ah, não, mas não recuo. Para Deus, a coisa mais inteligente que você faz na sua vida, se você adiantou, se você ultrapassou Deus. Ah, mas alguém ultrapassa Deus? Muita gente, a maioria das pessoas ultrapassam Deus. Porque se tem uma coisa que não faz parte dos planos de Deus é a pressa. Se não, se pressa fosse propósito de Deus, a gente não estaria mais aqui. É ou não é? Deus é eterno, gente. Deus é eterno. Que tempo é a eternidade? A gente não sabe o que é eternidade a não ser uma palavra. É ou não é? Porque a gente costumou ver pessoas nascendo e Deus não, Deus sabe do que tem antes do nascimento e depois. Deus não tem desde. Deus não tem science. Isso é coisa nossa, sabe? Você vê as empresas, né? Tá lá, desde 1800 e não sei, aí você fala, nossa, olha, 100 e tantos anos de empresa. Aí tem empresa igual, no caso aqui do Brasil, acho que é o Banco do Brasil, 200 anos, nossa. E Deus, é desde quando? Desde sempre. Aí, teve um feliz.
que eu não me lembro qual foi agora, que escreveu talvez a expressão temporal mais próxima de Deus. De eternidade a eternidade. Esse é Deus. Só que para nós, eternidade sempre nos remete a uma palavra para frente. E Deus é de eternidade antes a eternidade depois. Está entendendo? Ou seja, pode ser que depois da volta de Jesus, depois da gente ser recolhido, ou de estar com Deus, a gente realmente conheça a verdadeira noção, tenha a verdadeira noção de tempo. Porque o tempo, como a gente conhece hoje, é um tempo muito humano. Tanto que no começo, aqueles dias que Deus criou, cada dia uma coisa, isso pode ter sido o dia como é o nosso, ou pode ter sido 1000 anos, porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como o dia, ou como a noite que passou. É ou não é isso que está escrito? Então, essa noção de tempo nossa é muito particular nossa. Mas a gente vai saber o que é de verdade tempo quando a gente estiver com Deus. Então, não se detenha a coisas. A cada dia, eu gosto muito quando eu percebo que eu me desprendi de algo meu. Isso é meu. Eu fico muito feliz quando eu percebo que um hábito, um comportamento, uma noção que eu tinha, ou uma coisa muito firme na minha cabeça, foi desprendida da minha vida, porque eu abri mão daquilo e eu entendi algo novo, e algo que agora realmente está mais perto, ou talvez até seja exatamente como Deus pensa daquilo. Que é o que o Paulo fala aos romanos, que não se conforme, né, com essa mente que você tem como ela é, ou como ela está, mas ofereça a Deus sua vida em culto racional, né, e perceba, viva a renovação da sua mente. A pior coisa que uma pessoa pode viver é ela continuar com a mesma mentalidade que ela tem há muito tempo. E eu não nego que essa, para mim, é a minha maior vitória, diariamente. Minha mente mudar, assim, eu não digo que todo dia, mas, assim, a cada tempo, alguns dias eu percebo, olha, isso aqui não é mais meu. Eu não vejo mais assim, eu não penso mais assim. Eu não vou repetir isso como eu repeti há um mês atrás, há um ano atrás, há tanto tempo atrás, porque eu entendi que é melhor desse jeito. Então, eu quero começar esse 1º de dezembro, primeiro dia do nosso propósito da mudança, dizendo para você que pelo menos essas duas coisas eu quero que você considere, tratá-las durante esses 31 dias. Que a primeira é a impulsividade, porque a impulsividade ela tem um peso muito grande na vida de quem sempre tem a vida amarrada, endividada, a vida presa, porque é uma pessoa que ela não respeita princípios, ela não vive por convicção, mas ela ainda vive por emoção, por sentimentos, e isso precisa ser mudado. E se você não colocar força orando por isso, pedindo isso e tendo consciência, você não vai ter uma vitória, você não vai ter uma resposta como teve o Josafá, que teve o cuidado, não vou fazer o que vem na minha cabeça, eu vou consultar a Deus. Então, me apareceu uma notícia trágica, eu consulto a Deus. Me apareceu uma notícia excelente, eu também consulto a Deus. Porque a imagem do momento não quer dizer o que eu vou ter ao final desta situação. A primeira imagem que veio na mente de Josafá fez ele ficar como? Feliz ou preocupado? Preocupado. A Bíblia diz, alarmado, consultou ao Senhor. Mas ele não deixou aquela primeira imagem que se fez na mente dele definir a atitude dele. Não. A atitude dele foi definida pela convicção que ele tinha que Deus o ouviria, o responderia e o abençoaria. Então, isso vai contra a impulsividade. Vai contra, né, o que muitos ainda têm como um hábito.
para falar o que vem na cabeça, para comprar o que deseja, para soltar o que talvez está parecendo um peso, mas não é um peso, talvez é uma prova de resistência que Deus está te sujeitando. Tem coisa que você tem que soltar, como eu disse aqui mesmo. Tem coisa que recuar é sábio. Porque as atitudes fora de Deus, as que você ultrapassou Deus, as que você tomou na carne, Deus não vai te acompanhar, então ficar com isso, se manter nisso, perpetuar isso é perpetuar dor, sofrimento, perda da sua vida. Então recuar é sábio. E nos preocupa se alguém já ouviu você dizendo, foi Deus que mandou fazer isso. Porque se não foi, não é porque você falou que foi, que muda alguma coisa. Eu uma vez falei para uma pessoa, olha, a visão que eu tenho é que isso aí está fora. A pessoa disse assim, eu também. Eu falei, por que você não solta? Ah, porque quando eu fiz isso, quando eu tomei essa atitude, todo mundo que me perguntava, eu falei que foi Deus. Como é que eu volto atrás agora? Eu falei, reconhecendo que você mentiu. Porque não foi. Ah, mas o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Eu falei, o que aconteceu? Que você se precipitou, que você não orou, que você não buscou a Deus, e que não era Deus, isso era emoção, isso era uma vontade tua, que você colocou embaixo assim, ó, aquele traço, né? E colocou, assinado Deus. Gente, o que mais tem é falsificação da assinatura de Deus. Você sabia disso? O que tem de gente, não é no mundo não, aonde que as pessoas mais falsificam a assinatura de Deus? Na igreja. Quantas vezes que uma pessoa pega, toma uma atitude que ela quer na carne, que não é, Deus nunca falou com ela, Deus não tem nada a ver com aquilo. Aí alguém, fulano, e aí isso aí? Deus, foi Deus, Deus me falou, Deus me deu. Ó, Deus preparou tudo. Não, eu corri atrás, eu fiz o que eu não devia fazer, eu criei meios, eu aceitei o que eu não devia aceitar, eu passei por cima de princípios. Não, mas aí eu falo que é Deus, como se Deus entrasse, né? É igual quando eu lembro que quando a gente era pequeno, né? Tinha uma época que meu pai não tinha carro, o que tinha carro era meu tio, né? E até aquela época, as duas famílias, era a família do meu pai, a família do meu tio, as duas famílias tinham 4 pessoas. E o carro que meu tio tinha era um Fusca, aquele Fuscão, né? Ia sair e tal, quantas pessoas podem andar dentro do Fusca, gente? Quantas pessoas? 5. 5 pessoas. A gente andava em 8. Aí quando passava, geralmente se era noite, né? Aí já era combinado, ó. Caso a gente passar por algum comando, se o tio falar, vocês abaixam a cabeça. Entendeu? Se baixa a cabeça, tá certo? Hã? Tá errado. É o que tem gente fazendo. Não no carro, viu? Não no carro. Mas tem gente que assim, se eu falar que foi Deus, e para as pessoas parecerem que foi Deus, então Deus agora ele vai abraçar comigo esse projeto, Deus vai entrar junto comigo, e aí Deus vai validar, Deus vai abençoar, Deus vai acrescentar. Negativo. Deus não vai entrar. Deus não vai participar. E a palavra não é essa agora, a palavra está vindo, ó, mas assim, no mínimo, são 2 meses recalcando. Não passa na frente de Deus. Não passa na frente de Deus. Não adianta você fazer do teu jeito, fazer. É igual o Josafá ir lá no vizinho. Senhor, vem comigo aqui que eu vou buscar um apoio aqui nos sírios. Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não. É o que eu falei, não é porque está escrito na saia do caminhão, não é porque as pessoas postam na internet, que Deus está nessas frases, nessas ideias. Não é porque você quer muito,
ou porque algo já está dentro de você há anos, porque é o que você pegou da tua geração passada, porque é o que você pegou dos meios e dos ambientes onde você cresceu, que Deus vai fazer parte desses projetos, sem a direção dele, sem a bênção dele. E a segunda coisa que eu já falei aqui, que eu penso que muitos devem considerar colocar também. Eu não vou ser mais, eu não aceito mais ser dominado por fatores externos. Eu preciso ser uma pessoa, eu devo ser uma pessoa, eu vou orar para ser uma pessoa de convicção. Que não é o tamanho do meu inimigo, não é o lugar, não é o clima, não é quanto dinheiro eu tenho na conta, não é quantos clientes eu tenho para atender, não é situações boas ou ruins que vão dominar a minha vida, que vão determinar as minhas ações, minhas reações. Não, o que vai determinar as minhas ações tem que ser algo interno que eu recebi da palavra. A palavra fala, eu ouço, eu pego, eu escuto, eu bebo do Espírito, então eu tenho convicção para agir, para fazer, para reagir, para falar. Não aceita ser dominado mais. Se você é aquela pessoa que qualquer coisa que altera ao seu redor, altera você, você ainda é fraco. E você é aquela pessoa ainda que só busca e só faz o que é fácil. E eu vejo que isso começou em cada um de nós que tem isso desde pequeno. Esses dias ainda eu vivi algo com a minha filha que fui ensinar ela a andar num negócio. Primeira volta que ela foi dar, caiu, chorou, primeira, e disse assim, não, se eu soubesse que isso aqui era tão difícil, eu não tinha nem pedido, não quero mais, porque é muito difícil. Eu falei, o que é difícil é bom. Porque o que é fácil, quando a gente só pega o que é fácil, a gente fica fraco, a gente fica num nível inferior. Não, não é não. Eu falei, é assim. Eu falei, você não pode fugir do que é difícil. Você não pode abrir mão do que é difícil. Não, mas é difícil, eu caio, não sei andar. Opa, não. Vamos aprender. Vamos enfrentar essa dificuldade, vamos pegar. Mas quantos de nós não ouviu isso dos pais? Só naquelas coisas obrigatórias mesmo, que é o ir para a escola, tomar uma injeção quando estava ruim, no resto, em coisas pequenas, está difícil, não quero, pai. Então deixa, filho. Eu não consigo, então não faz, filho. Eu não quero, não, filho, então deixa para lá. Não. Muitos de nós não foi forjado. Então hoje, quando lida com o contradito, com a rejeição das pessoas, fica se adaptando para ser aprovado para aquilo que não tem que ser aprovado. Fica procurando no meio de um monte de coisa a facilidade para lançar a mão daquilo. Não. Se você não aprendeu com os teus pais, se você não aprendeu na escola, agradeça. Está vivo e tem a palavra, aprenda com Deus. Amém. Tem coisas que a gente podia ter aprendido de novo. Não aprendeu de novo? Faz igual Abraão, aprende de velho. É ou não é? Abraão aprendeu muita coisa depois dos 75. E aparentemente aqui ninguém tem mais 75. Então está em tempo de aprender. De pegar o Espírito e de viver pelo Espírito. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Se você não tem um propósito, pega o propósito aí. Eu convido você a entrar nesse propósito da mudança e não abrir mão dessa oportunidade. E já começar com essa atitude certa, como a do Josafá. Essa postura correta, como a do Josafá. Que é essa postura de fé. Essa postura de dependência. Não estou aqui para fazer o que eu sempre fiz, não vou aceitar mais ser a pessoa conduzida pela impulsividade, ou ser o rei dos impulsos. Eu tenho vontade, eu faço, eu penso, eu falo, eu não quero, eu largo. Não. Consulte a Deus. E coloca as coisas nas mãos de Deus.
Entrega a tua vida para Deus. Não continua algo porque agora você está com vergonha de reconhecer que não foi Deus, foi você, foi a tua vontade, foi a tua insistência, foi a tua teimosia. Quantas pessoas que ignoram a mensagem, ignoram, Deus está dizendo não, 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 mas eu quero, e vai. E quanto mais longe você vai, é de mais longe que você vai ter que voltar atrás, para entrar no trilho certo, para possuir a bênção de Deus. Fala com o Senhor agora. Você, claro, o horário fala da vida financeira. E lições importantes nós tiramos dessa palavra, como eu disse aqui ainda durante a pregação para a vida financeira. Mas eu quero que você já comece já engatando essa marcha certa, de tem coisas que a própria palavra já está dizendo para você, que você não pode aceitar mais continuar com isso. E é trabalhar propositalmente para não continuar com isso. Para não seguir com isso. É trabalhar propositalmente para não seguir assim. E para pegar tudo que Deus está te dando como instrumento, como ferramenta e direção. Porque veja a sabedoria, né, de uma pessoa que coloca as coisas na mão de Deus. Veja a cobertura de uma pessoa que ora. A primeira direção, ou seja, a primeira palavra direta do Josafá para o povo, ele disse, tenham fé no Senhor. E depois ele disse, tenham fé na palavra que os profetas disseram. O que eles disseram vai se cumprir. Tenham fé em Deus. Quer dizer, ele não falou, gente, coma direito, pega as armas, segura firme nas armas, faça tal coisa. Não, tenham fé no Senhor. Vocês estão indo, vocês não estão indo com estratégia, vocês não estão indo com uma visão do comandante, vocês estão indo com a bênção. Então se apega à bênção, se firma na bênção, entendeu? E não sai fora da bênção. Lembra da palavra que vocês ouviram e se apega a ela, porque ela é que vai trazer prosperidade para vocês. E foi mesmo, porque eles só estiveram na posição como o Senhor mandou, pela boca do profeta. E eles prosperaram naquela batalha. Aquela batalha não lhes tirou nada. Pelo contrário, eles entraram no jeito e saíram mais ricos, mais abençoados, mais prósperos. Porque os despojos demoram um tempão para eles recolherem. Quais as 3 coisas que você não vai levar para 2022? Fala com o Senhor agora. Eu quero todo mundo orando. Orando. Agora é o momento de você orar, igual o Josafá orou. Você não veio aqui só para ver e ouvir oração, não. Você veio, isso é uma coisa que tem que mudar. Aqueles que entram em propósito para assistirem o pregador falando, inclusive falando durante a oração, não. Você tem que estar aqui agora e sair dessa passividade. Sair dessa condição de ficar aí, não, alguém vai orar por mim. Não vai, não. Vai orar. Mas você precisa entrar nisso. E assistir não é entrar. Você tem que orar, que clamar, que pedir, que se colocar na posição que Deus quer tratar. Está vendo que algo está ruim, está difícil de você fazer como a palavra diz, pede ajuda. Senhor, eu não sei como fazer isso, faz igual o Josafá. Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu estou aqui para aprender. Me ajuda. Me capacita, me fortalece, me dá uma unção que eu ainda não tenho para essa obra, para essa atitude, para essa mudança. Porque eu não quero só mudança, Senhor, eu quero mudar também. Senhor, eu oro agora e peço ajuda do teu povo mudar.
Senhor, não é só mudança, mas eu oro para que o Senhor ajude, para que o Senhor derrame unção, para que o Senhor dê visão, para que o Senhor dê sabedoria, para que essa pessoa mude. Não só para que mais uma vez ela entre numa campanha pedindo por mudanças externas, mudanças de pessoas, mudanças de situações, e ela, meu Pai, não estando ainda sujeita, humilde para mudar, para pagar o preço, para sacrificar, para ter mudanças dela, meu Pai, comportamentais, mudanças mentais, mudanças espirituais. Eu te peço, Senhor, agora quebranta cada coração aqui em nome de Jesus. Quebranta, Senhor. Esse coração que ainda resiste, essa pessoa que ainda, ela foge dos confrontos, e ela ainda acha que o Senhor está confrontando ela. Não, o Senhor está amando, o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando para ela crescer, e eu peço que ela seja quebrantada, aqui e agora pelo Senhor, que o Espírito Santo toque, que Ele conduza, e que seja Ele, meu Deus, quem venha fortalecer, que venha prepará-la para coisas maiores, mas para isso, meu Deus, ela precisa passar por esse processo, o processo do início, o processo das coisas pequenas, a fidelidade, meu Pai, nos inícios modestos, humildes, e eu oro para que ela tenha essa abertura, e se ela não tem, toca, quebranta, leva ela a ver o que ainda não viu, Senhor, para que ela viva tudo que o Senhor tem para ela ainda este ano de 2021. Eu oro, Senhor, agora por essas mudanças também. Tem 3 coisas que nós, a partir de hoje, vamos todos os dias clamar, orar, pedir, bater na tua porta, Senhor, e buscar do Senhor a aprovação, para que o Senhor, meu Pai, opere milagres. E eu peço, Senhor, aqui ouça e responda a cada oração, opera milagre na vida do teu povo. E eu peço, como sempre, a bispa ainda faz a declaração e vive, meu Deus, a resposta, que a partir de hoje, o primeiro dia, já tenhamos, meu Deus, constatações, confirmações de milagres, de curas, de libertações, meu Deus, de portas abertas, de pessoas retornando, de reconciliações, de transformações, porque o Senhor é o nosso Deus vivo, é o Deus de milagre em quem nós cremos e para quem nós nos voltamos. Senhor, tem coisas que nós estamos como Josafá, nós não sabemos o que fazer, mas eis-nos aqui, meu Pai, os nossos olhos, a nossa oração e o nosso clamor se volta para o Senhor, e eu peço resposta, eu peço mudança, eu peço milagre, eu peço, meu Deus, transformação em nome de Jesus. Transforma, meu Pai, a vida do teu povo. Eu te peço, transforma, pega cada uma dessas 3 situações, e dá condições, aquilo que cabe a nós, meu Deus, então nos capacita. Ergue as suas mãos assim, fala para Deus: Senhor, está faltando de mim, me capacita. Eis-me aqui, Senhor, me capacita, está faltando força, me dá força, está faltando sabedoria, me dá sabedoria. Senhor, eu quero milagre, o que é milagre, mas o que é possível me mostra, me indica, me conduza, me fortaleça, me acrescenta, Senhor. É o ano de José. Deus acrescenta. Então, Senhor, se eu não via, que eu veja agora, que o Senhor me acrescente, para que eu vá, para que eu fale, para que eu faça, para que eu haja, e o Senhor, meu Deus, possa confirmar a minha vitória em nome de Jesus. Mas se não é, meu Deus, eu peço, opera milagre em nome de Jesus. Que se essas situações, meu Deus, se esse amonita, se esse moabita, se esse meunita, é uma questão de milagre, meu Deus, é sobrenatural, então opera o milagre. Opera, Senhor, o sobrenatural. Faz a diferença, está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Nós estamos aqui, Senhor. Eu não sei quanto ao ímpio, mas nós estamos aqui. Os nossos olhos se voltam para o Senhor. A nossa oração não é para outro Deus, é para o Senhor. Então nós podemos dizer: meu Pai, nós queremos ver a diferença.
E eu declaro vitória, eu declaro mudança, eu declaro milagres, eu declaro desde hoje milagres, aberturas de portas, meu Deus, e até de mares. Se tiver que abrir o mar, abre o mar. Se tiver, meu Pai, que ressuscitar o morto, ressuscita. Se tiver que trazer alguém de volta pelo caminho longo que se foi, traz de volta, Senhor. Se tiver que trocar o coração, o que era de pedra, se tornar um coração quebrantado, maleável, troca o coração, Senhor. Mas nós cremos e cremos no Senhor. Nossa fé, nosso coração, nosso olhar está para o Senhor. E eu declaro vitória, eu declaro mudança, e eu tomo posse agora, Senhor. Eu concordo com cada oração que foi feita aqui agora. Eu concordo com o crescimento financeiro, com o levantamento do Senhor de mais colunas, mais Eliaquins, mais pessoas que venham com esse propósito, meu Deus, de sustentarem, de financiarem, de, meu Pai, se derramarem na tua obra em nome de Jesus. Eu concordo com a oração de cada um. Eu concordo com cada vitória. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor. Eu concordo com essas 3 coisas sendo mudadas, transformadas, esses inimigos caídos, meu Deus, porque nós, como o povo de Josafá, o povo de Judá e de Jerusalém, unido, meu Deus, convicto diante do teu templo. Nós não estamos no pátio, Senhor, nós estamos no átrio do teu templo. Então que o Senhor nos responda e nos dê vitória. Eu concordo com cada oração e eu ligo cada uma aqui na terra para que seja ligada nos céus. Em nome de Jesus, amém.